E Érica, eu sei que você curte redes sociais, mas você chegou a ver a nova trend de demissões? Maria, eu estava acompanhando isso faz uns 15 dias, né? Estranhei algumas pessoas compartilhando ali o momento da demissão. Vou pedir demissão e vou gravar para você assistir. Ou se arrumando para ser demitido. Geralmente é algo que a gente nem quer falar muito sobre isso, né? Mas parece que entre os jovens não é mais um tabu, né? Não é mesmo, Érica, não é um tabu e é uma febre. A gente vai acompanhar um pouquinho desses vídeos virais. Reclamar do trabalho é uma prática antiga, mas a nova moda é filmar a própria demissão para postar nas redes sociais. A trend Layoffs do TikTok mostra o funcionário em reunião online ou presencial, reagindo ao momento do pedido de demissão. O dia que fomos gravar um vídeo para nossa futura demissão e fomos demitidas 1 hora depois. A maior parte dos vídeos destaca que esse é um comportamento da geração Z, que são pessoas nascidas principalmente a partir de 1995, que cresceram junto com a popularização da internet e interagem com o mundo usando várias formas de tecnologias. Layoffs é uma expressão do inglês que significa demissão. Uma designer brasileira compartilhou o momento que fica sabendo do desligamento na empresa e o vídeo já tem mais de 6 milhões de visualizações. Fui demitida. Foi? No mínimo inusitado, né, Érica? Demais, pra mim é demais. Olha, apesar de ser uma tendência e ter muita gente fazendo os vídeos sobre demissões, esse tipo de comportamento nas redes sociais pode ser muito prejudicial. E para falar sobre esse assunto, a Larissa Zimmermann está ao vivo com uma consultora de recursos humanos. Boa tarde, Larissa. Por mais que a pessoa já tenha saído da empresa, esse tipo de comportamento pode prejudicar até futuras contratações, né? Oi Maria, boa tarde para você. Com certeza, né? As empresas podem não gostar desse tipo de comportamento e evitar até contratar essa pessoa por causa disso. Nós convidamos a Carla Fonseca, que é psicóloga e consultora de RH, para a gente falar um pouquinho, né, do que tem acontecido. As pessoas têm postado tudo, né? E às vezes não é o ideal, principalmente nesse mundo corporativo. Isso mesmo, Larissa. Esse é um cuidado que o colaborador, o candidato precisa tomar, né? Porque a gente tem, às vezes, a impressão de que o processo de seleção ele acontece só dentro da sala de entrevista. E não é. O recrutador ele vai olhar para as páginas sociais, para as páginas profissionais desse candidato, né? Para entender como é que é o comportamento dele, para avaliar o que a gente chama de soft skills, que são as habilidades comportamentais. Isso diz, esse comportamento de demonstrar e trazer essas questões que são bem particulares e íntimas, né, do processo de demissão para a rede social pode sim prejudicar, porque a gente está expondo ali uma situação que é pessoal, né? Então a gente precisa tomar cuidado, sim, precisa inclusive tomar cuidado com a marca empregadora, porque se em algum momento você cita essa empresa, se hoje tem, né, páginas profissionais que a gente consegue identificar em quais empresas o profissional trabalha, então se essa empresa se sentir lesada também, isso pode trazer uma repercussão ruim para este candidato. Isso diz muito a respeito da postura desse candidato com o mercado. Exatamente. E às vezes a pessoa posta isso, mostra uma insatisfação, tem vídeos de pessoas chorando. A pessoa também tem que olhar para si e entender esse momento também. Exato. Eu costumo dizer que tem os fóruns específicos para a gente levar as nossas queixas. Às vezes, um processo de demissão, ele é desafiador mesmo, às vezes o colaborador não compreende, mas este é um assunto que deve ser tratado com algum familiar, com alguém da sua confiança e até mesmo com o RH da empresa. E vale essa autorreflexão para entender o porquê dessa demissão. Pode até acontecer de não ter dado fit com a empresa, de você não ter acertado ali, isso faz parte do mercado. Mas também precisa refletir a respeito das competências comportamentais, técnicas, porque de repente esse processo de demissão pode gerar um bom insight, uma boa oportunidade para você refletir e criar um plano de melhoria para continuar aí no mercado ampliando a sua carreira. Sem dúvida. E em relação à empresa, né, o posicionamento da empresa diante disso, né, isso pode estar em contrato, ela pode, de certa forma, cuidar desse momento? Tem um documento que é muito comum nas empresas, né? Quando a gente passa pelo processo de integração, as empresas costumam utilizar o Código de Ética e Conduta, as regras de compliance, para determinar qual é a regra do jogo. Então é super importante, antes da gente começar a expor essa relação de trabalho, a gente entender e lembrar dos documentos que a gente assinou. Porque a empresa, se ela se sentir lesada, ela provavelmente vai lançar mão desses documentos, né? Então a carreira, ela é pessoal, a gente está no mercado o tempo inteiro, quem está cuidando para prosperar da sua carreira precisa sim cuidar da sua imagem e ficar atento a esse tipo de movimento.
Certo. E a gente vive, de fato, num mundo em que tudo é postado, tudo é mostrado, e tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Em vários âmbitos da vida, isso, de certa forma, pode ser um exagero, né? Sem dúvida. Como eu disse, hoje o recrutador, quando você participa de um processo de seleção, a gente está olhando além daquilo que é dito na sala de entrevista, daquilo que é colocado no currículo. Nós vamos olhar para as redes, a gente vai olhar realmente para a postura do candidato. As empresas elas estão muito mais interessadas nas competências, nas habilidades, na parte comportamental, porque a gente entende que a técnica para muitas empresas pode ser desenvolvida. Então essa questão de ficar atento às habilidades, né, ao comportamento que você demonstra, aos exageros que você traz para essas redes, né? Principalmente neste caso que viralizou, isso pode ser sim, muito prejudicial para a carreira e a gente precisa refletir. Tem necessidade? É o fórum específico? Traz a solução que a gente precisa? Então a gente precisa pensar como que a gente vai refletir profundamente acerca desse processo de demissão, trazendo mais esclarecimento e até evolução para a sua carreira. Para a gente finalizar, algumas dicas e orientações, até mesmo para quem foi demitido, né, e está, de certa forma, buscando uma nova oportunidade assim, de posicionamento. É mandar um currículo, é mandar um e-mail, é correr atrás, cuidar das suas redes sociais. Sem dúvida alguma, a rede social é um cartão de visitas, ter um currículo bem preparado, um currículo objetivo, claro, que demonstre, né, além das suas experiências profissionais, os resultados que você conseguiu entregar nessas experiências profissionais e fazer bastante relacionamento com o mercado, buscar as empresas que você pretende trabalhar e começar esse jogo aí do mercado mesmo, de fazer entrevista, treinar para conseguir um emprego e prosperar aí na carreira. Tá certo, muito obrigada pela sua participação conosco. A gente sabe, né, as redes sociais estão aí, é uma ferramenta importante, até mesmo no mercado de trabalho, mas a gente tem que ter um pouquinho de limite, né? Eu acho que gravar a demissão é demais, né não?